Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, primeira semana do Advento. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versos 27 a 31. A liturgia desta semana inicial do Advento nos apresenta a grandiosidade da chegada de Deus. E além disso, notamos que existem transformações que somente Deus pode realizar. Por exemplo, a primeira leitura fala a respeito da chegada do Senhor e enfatiza que nesta chegada haverá grandes mudanças, onde os cegos enxergarão, os mudos falarão, o prepotente irá fracassar, o malfeitor irá desaparecer. Enfim, mas vamos lá. Como será que tudo isso vai acontecer? Certamente que pela tradição bíblica e ainda apoiados no magistério da Igreja, aprendemos que para Deus nada é impossível. Vamos aqui recordar de um outro pequeno trecho evangélico, quando Jesus ensina um jovem como chegar à vida eterna. Ao final de tal ensinamento com o jovem, Jesus diz aos seus discípulos: para os homens isto é impossível, para Deus tudo é possível. Veja bem que nas palavras de Jesus, Deus tudo pode realizar a quem tem fé. De fato, em toda a Sagrada Escritura, Deus sempre realizou inúmeros prodígios milagrosos que deixam qualquer pessoa cética de queixo caído. Aliás, até mesmo muitos céticos na história cristã se converteram diante de alguns milagres permitidos por Deus. E resumidamente poderíamos falar aqui de 2 ou 3. Por exemplo, um jovem judeu chamado Ratisbon, no século XIX, próximo a nós. Ele era cético e totalmente avesso ao cristianismo, devido à aspiração cristã que muitos familiares seus tinham. Então, em certa ocasião, ele visitou Roma e, estando dentro da igreja de Santa Andrea delle Frate, em um êxtase inesperado, ele viu Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E o título deste milagre é interessante, que se diz assim: entrou na igreja judeu e saiu cristão. Obviamente que depois daquele êxtase, aquele momento que ele experimentou Deus pela aparição de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ele se converteu. Como este, existem outros tantos ainda por aí, centenas de milagres. Santo Antônio, que após dias de jejum, penitência e muita oração, ele obteve uma graça muito grande de Deus. Ele conseguiu que um animal, um jumento, se prostrasse diante do Santíssimo Sacramento. E após tal fato, um ateu que estava presente, ele se converteu ao cristianismo. O mesmo Santo Antônio, em certa ocasião, pregou a algumas pessoas e naquela ocasião foi totalmente rejeitado. Porém, ele saiu dali, Santo Antônio saiu daquelas pessoas e foi a um lago ali próximo. E ele começou então a falar para o lago as grandes maravilhas que Deus é capaz de operar. E naquela ocasião, eis então que os peixes do lago começavam a pulular sobre as águas, ouvindo o santo, isso mesmo. E quando então as pessoas que o rejeitaram, alguns passos de distância dali, quando viram aquele feito, eles começaram a se aproximar do santo e começaram a ouvi-lo. E ali muitos se converteram. Apenas alguns milagres, como eu disse, muito bem resumidos. Se quiserem escutá-los ou aprender, devemos então ir à fonte de cada um deles. Mas aqui apenas para ilustrar a nossa reflexão de hoje. E sabemos então que a fonte principal de todos os milagres, por exemplo, está no Evangelho de hoje. Jesus, hoje no Evangelho, ele é parado por 2 cegos que pedem insistentemente a ele que os cure.
Olha que é necessário insistência com Jesus, né? Pedir constantemente, rezar constantemente. Jesus então atende ali os cegos, mas primeiro ele pergunta se eles acreditavam em tal prodígio que Jesus era capaz de realizar. E eles disseram rapidamente: sim, Senhor, nós acreditamos. Jesus tocou neles e ambos ficaram curados, no evangelho de hoje. Mas algo deve ficar patente quanto aos milagres. Primeiro, é necessário acreditar. Não tem jeito, tem que ter fé. Tem que acreditar que Jesus pode realizar a qualquer hora, qualquer tipo de milagre, qualquer momento, qualquer ocasião. Não precisa de locais específicos para Jesus realizar o milagre. Não. Se a pessoa estiver intimamente vinculada com Jesus e a sua igreja, a qualquer instante da vida, Jesus realiza um milagre para esta ou aquela pessoa, para esta ou aquela ocasião. Depois, é importante que o milagre esteja em vista da manifestação da glória de Deus. Um milagre sempre manifesta a glória de Deus para a própria pessoa ou para que outros se convertam vendo aquele milagre. O que significa que o milagre sempre converterá muitos corações para o amor de Deus. É o que sempre ocorre em determinadas situações miraculosas, como essas, por exemplo, citadas, né, hoje na reflexão, como o milagre do próprio Jesus no evangelho de hoje. Não somente os cegos vão se converter, mas outros que estavam à volta de Jesus ali se converteram, né? E ali então eles compreendem claramente quem é o autor dos milagres, é Jesus Cristo. E tal percepção permite que as pessoas, além de presenciarem o milagre, que já é uma grande graça, além disso, tais pessoas ainda consigam uma experiência com Deus, dando a ela a oportunidade de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.